Olá, meus queridos amigos desta grande família espiritual. Você sabia que existem pessoas que nasceram com uma missão tão profunda que o próprio universo as protege contra as forças sombrias? Há almas que carregam dentro de si uma luz tão intensa que, mesmo diante do mal, permanecem intocáveis. E o mais surpreendente, todas elas compartilham algo em comum: o signo sob o qual nasceram. Já imaginou descobrir que você nasceu com uma blindagem espiritual? Uma proteção invisível que sempre te acompanhou, mesmo quando tudo parecia perdido? Pois é exatamente isso que Chico Xavier revelou a um pequeno grupo de pessoas próximas a ele. Ele dizia que certas almas são enviadas à Terra com uma missão tão importante que recebem desde o nascimento uma proteção direta das esferas mais elevadas. E se eu te dissesse que talvez o seu nome esteja entre os escolhidos, que você pode ser uma dessas almas raras, preparadas para iluminar o caminho de muitos? Durante sua jornada, Chico Xavier recebeu milhares de cartas, cada uma delas contando histórias de fé, de livramentos e de experiências que desafiam a lógica humana. Eram relatos de pessoas comuns que viveram situações extraordinárias, sonhos que se tornaram reais, intuições que salvaram vidas, pressentimentos que pareciam sussurros vindos do alto. Uma dessas histórias tocou profundamente o coração de Chico. Mariana, uma mulher de 34 anos, escreveu-lhe contando que, enquanto dirigia numa rodovia, sentiu um impulso repentino para mudar de faixa. Segundos depois, um caminhão perdeu o controle exatamente onde ela estaria. 3 dias mais tarde, ela sonhou com sua avó já falecida, que lhe disse: "Fui eu quem te tirou daquele caminho, minha filha. Você ainda tem muito a fazer." Quando Chico leu a carta, respondeu com serenidade: "Sua avó pôde agir porque você nasceu sob um signo de proteção. Você é uma das escolhidas." Chico explicava que algumas almas, antes mesmo de reencarnarem, assumem compromissos espirituais elevados. São espíritos antigos, experientes, que retornam ao mundo físico com uma missão específica. Essas almas trazem consigo uma vibração diferenciada, uma energia que as torna mais receptivas à ajuda do plano espiritual. É como se cada signo representasse uma frequência, e alguns deles estivessem sintonizados mais diretamente com as forças da luz. Pessoas assim não caminham sozinhas. Há sempre algo, ou alguém, do outro lado cuidando delas, guiando seus passos, impedindo que se desviem do propósito. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele pressentimento inexplicável que te livrou de um perigo, aquele sonho com alguém querido te dando um aviso, ou até aquela sensação de que forças invisíveis estavam ao seu redor nos momentos mais sombrios. Mas afinal, o que significa essa proteção? Chico Xavier dizia que ela não é um privilégio, e sim uma missão. A proteção espiritual não vem para te afastar da dor, mas para te dar força para superá-la. O verdadeiro inimigo, segundo o Espiritismo, não é um ser com chifres e tridente, mas as energias densas que habitam o coração humano: o orgulho, a inveja, o medo, o ódio e o egoísmo. São essas forças que nos afastam da luz. Os signos escolhidos por Deus e revelados por Chico carregam uma luz interior capaz de neutralizar essas trevas. São pessoas que enfrentam batalhas intensas, mas saem delas transformadas, iluminadas, fortalecidas. E é por isso que Chico dizia que os escolhidos são testados de forma mais dura. Quanto maior a missão, maiores as provações. Agora, chegou o momento que muitos esperavam. Segundo os ensinamentos transmitidos por Chico Xavier, existem 5 signos que nasceram com uma ligação direta com as forças da luz. 5 portais espirituais que, desde o nascimento, recebem proteção divina contra as sombras. O primeiro deles é Escorpião. Esse signo é o verdadeiro detector do invisível. As pessoas de Escorpião enxergam o que está oculto, sentem o que os outros tentam esconder e possuem uma intuição quase sobrenatural. É como se tivessem um radar espiritual permanentemente ligado. Chico contava que os escorpianos foram enviados ao mundo para enfrentar as trevas e transformá-las em luz. Eles mergulham nas dores mais profundas, mas sempre retornam fortalecidos, como a fênix que renasce das cinzas. O segundo signo revelado por Chico Xavier foi Peixes. Os piscianos são velhas almas que carregam em si a memória de muitas vidas. São seres de empatia infinita, com corações que absorvem a dor do mundo
e transformam sofrimento em compaixão. Chico dizia que Peixes é o canal direto entre o plano físico e o espiritual. Quando um pisciano ora, sua prece atravessa dimensões. Quando sonha, seus sonhos se tornam mensagens. Muitos médiuns nasceram sob esse signo, pois têm uma conexão natural com as energias sutis. Essa sensibilidade, porém, é também um fardo. Sentem demais, sofrem demais, se doam até a exaustão. Mas é exatamente esse amor incondicional que os torna intocáveis pelas forças negativas. O mal não alcança quem vibra na frequência do amor puro, e Peixes vive nessa vibração quase o tempo todo, mesmo quando não percebe. O terceiro signo abençoado é Leão. Muitos associam Leão à vaidade e ao ego, mas Chico explicava que os leoninos, quando despertos espiritualmente, representam a força do sol em forma humana. Eles são a centelha divina que irradia luz onde há escuridão. Em outras vidas, foram líderes espirituais, curadores, protetores. No plano astral, o símbolo do leão representa coragem e proteção divina. Quando um leonino decide agir pelo bem, sua energia se torna um escudo vibracional poderoso. Nenhum ataque espiritual pode atravessar um coração leonino em sintonia com Deus, porque sua força vem do próprio centro da criação. Chico dizia: o leonino nasce para lembrar o mundo de que o amor é mais forte que o medo. E essa é sua missão: reacender a chama da fé, mesmo quando tudo parece ruir. O quarto signo que Chico Xavier mencionava com reverência era Virgem. Diferente do que muitos pensam, a força virginiana não está na razão, mas na pureza. São espíritos que escolheram vir à Terra para servir. Possuem mentes meticulosas, corações sensíveis e uma ligação natural com as leis divinas. Tudo o que fazem, fazem com propósito. Chico dizia que as pessoas de Virgem têm uma espécie de radar moral interno, que as impede de trilhar caminhos sombrios por muito tempo. Mesmo quando se perdem, algo dentro delas as chama de volta à luz. São os anjos silenciosos do mundo físico, que curam, ajudam e protegem, sem esperar nada em troca. Por isso, as trevas raramente conseguem tocá-los. Sua maior defesa é o bem que fazem sem serem vistos. Por fim, o quinto signo revelado por Chico Xavier como protegido pelas forças da luz é Sagitário. Os sagitarianos são os mensageiros do universo, os viajantes da alma. Chico dizia que Sagitário carrega o fogo sagrado da sabedoria antiga, herdada de vidas vividas em busca da verdade. São pessoas que questionam, exploram e inspiram. Mesmo quando sofrem, mantêm viva a esperança. E essa esperança é sua maior arma espiritual. O mal não consegue permanecer onde há fé verdadeira. Sagitário nasceu para expandir a consciência coletiva, para abrir os olhos do mundo. Muitos líderes espirituais, filósofos e visionários nasceram sob esse signo, pois ele representa o arco que lança a flecha da luz no coração das sombras. Mas Chico Xavier sempre lembrava: a proteção divina não torna ninguém superior. Ela é uma responsabilidade. Esses 5 signos foram escolhidos não para se vangloriar, mas para servir de exemplo. Cada um à sua maneira carrega o dever de irradiar amor, paciência e perdão. O escorpiano deve transmutar a dor. O pisciano, ensinar o amor. O leonino, espalhar luz. O virginiano, purificar. E o sagitariano, guiar. Quando essas almas compreendem sua missão, tornam-se faróis para milhões. E quando esquecem, a própria vida se encarrega de lembrá-las, através das perdas, das provas e das tempestades que as empurram de volta para o caminho da luz. Chico contava que, muitas vezes, esses signos enfrentam períodos de solidão espiritual. É o preço da sensibilidade. São pessoas que sentem antes de entender, que sofrem por causas que os outros ignoram. Mas ele também dizia: a solidão é a escola dos escolhidos. É nela que a alma se escuta. É nela que o espírito se reconecta com o divino. Quando você se sentir só, incompreendido ou sem forças, lembre-se: talvez essa dor não seja castigo, e sim um chamado. O universo pode estar tentando te lembrar de quem você é. Uma alma antiga, protegida, missionária. E aqui está um dos ensinamentos mais belos de Chico Xavier: nenhuma proteção espiritual funciona se o coração estiver cheio de rancor. A luz só permanece onde há perdão. É o perdão que renova a energia e fecha as portas pelas quais o mal tenta entrar. Por isso, Chico ensinava que o verdadeiro escudo contra as forças negativas é a vibração do amor.
Amar quando é difícil, perdoar quando dói, seguir em frente quando tudo pede desistência. Isso é o que diferencia os protegidos dos perdidos. E os signos revelados não foram escolhidos por acaso. Cada um deles carrega dentro de si o poder de manifestar o amor em sua forma mais pura. O mundo espiritual, segundo Chico, é movido pela energia dos pensamentos. Cada sentimento é uma frequência, e cada frequência atrai o que vibra igual. Quando você pensa com fé, atrai ajuda. Quando se entrega ao medo, abre espaço para a escuridão. Por isso, a verdadeira batalha entre luz e trevas acontece dentro de nós. Não há demônio mais perigoso do que o desespero, nem anjo mais poderoso que a esperança. Chico dizia que o mal se alimenta da dúvida, enquanto o bem se alimenta da gratidão. E é por isso que os signos protegidos são naturalmente gratos. Mesmo nas piores tempestades, conseguem agradecer. E esse simples ato muda tudo. Chico Xavier costumava dizer que a verdadeira proteção começa quando o ser humano desperta para a responsabilidade da própria energia. O universo é justo e sábio. Devolve exatamente aquilo que emitimos. Quando vibramos em medo, atraímos situações que nos testam. Quando vibramos em amor, abrimos portas para o auxílio espiritual. Os signos protegidos por Deus, segundo Chico, são como rádios de alta frequência. Suas almas captam o chamado das esferas superiores com mais clareza. Mas essa sintonia precisa ser mantida. Um coração em desequilíbrio pode perder temporariamente o contato com a luz. E é por isso que a oração e o silêncio são armas sagradas. Chico dizia que toda vez que o mundo te fizer duvidar, feche os olhos e ore. O plano espiritual te ouve, mesmo quando você não diz uma palavra. Uma das histórias mais tocantes que Chico contava era sobre um jovem leonino chamado Renato. Ele havia perdido tudo: o emprego, o casamento e até a vontade de viver. Numa noite de desespero, ajoelhou-se e pediu um sinal. No dia seguinte, encontrou em sua porta uma carta antiga que ele mesmo havia escrito anos antes, guardada num livro que acreditava perdido. Na carta ele havia anotado: "Lembre-se, você é filho do sol. Mesmo quando a noite parece eterna, o amanhecer sempre volta." Ao ler aquelas palavras, Renato chorou e entendeu que o sinal havia vindo. Chico, ao ouvir a história, disse apenas: "Os filhos da luz nunca são esquecidos. Quando não ouvem o alto encontra um jeito de falar com eles." Esses sinais, Chico explicava, não são coincidência. São respostas sutis, mensagens do plano espiritual que chegam através de pessoas, músicas, sonhos e até objetos esquecidos. Mas é preciso estar desperto para percebê-los. Os protegidos são, na verdade, mensageiros disfarçados. Em algum momento da vida, serão chamados a ajudar, a consolar, a iluminar alguém em dor. E quando atendem a esse chamado, sentem uma paz que nenhuma riqueza no mundo poderia oferecer. Essa é a confirmação de que estão no caminho certo. Pois a alma sabe quando está cumprindo sua missão, mesmo que a mente ainda duvide. Chico Xavier dizia que cada signo protegido carrega uma chave espiritual específica. Escorpião tem o dom da transmutação, transforma dor em poder. Peixes traz o dom da compaixão, cura através do amor. Leão é a força do exemplo, inspira através da coragem. Virgem purifica o mundo com sua presença. E Sagitário abre portais de sabedoria e esperança. Essas chaves, quando usadas com consciência, podem mudar não apenas a própria vida, mas também o destino de todos ao redor. E talvez, ao ouvir isso, o seu coração esteja se lembrando de algo que sempre soube, que você também veio à Terra com uma missão. Chico afirmava que ninguém nasce por acaso. Antes de reencarnar, cada alma escolhe o corpo, a família e até os desafios que enfrentará. As dores que vivemos não são castigos, mas pontes para o aprendizado. E quanto maior a luz de uma alma, mais provações ela enfrentará. Não como punição, mas como treinamento espiritual. É por isso que tantos dos signos protegidos passam por perdas precoces, decepções profundas e fases de solidão. Eles precisam sentir o peso do mundo para depois aprender a carregá-lo com leveza. Cada lágrima é uma semente de sabedoria. E quando essas almas despertam, tornam-se capazes de confortar os outros porque já conheceram a dor na própria pele. Em uma de suas palestras, Chico contou sobre uma mulher de virgem que, após perder o filho, decidiu dedicar a vida a cuidar de crianças órfãs. Quando perguntaram de onde vinha tanta força, ela respondeu:
não é força, é missão. Chico, emocionado, disse: eis o exemplo de uma alma protegida. O mal tentou destruí-la, mas ela escolheu amar ainda mais. Essa era a essência de sua mensagem. Não importa quantas vezes sejamos derrubados, o que define os protegidos é a capacidade de levantar e continuar servindo. A verdadeira proteção espiritual não é um escudo invisível. É um coração que se recusa a deixar de amar. O tempo todo, Chico reforçava que a fé é a energia mais poderosa do universo. Ela não muda apenas o que acontece ao redor, mas também transforma o que acontece dentro de nós. Os signos protegidos são aqueles que, mesmo nas trevas, continuam acreditando que há um propósito maior. São pessoas que olham para o caos e dizem: eu não entendo, mas confio. E é essa confiança que faz com que o invisível se mova a favor delas. Pois o plano espiritual age com discrição, não faz barulho, não chama a atenção, apenas guia com delicadeza, como uma brisa leve que muda o rumo de uma folha. Talvez você que está ouvindo essas palavras esteja passando por uma fase difícil. Talvez tenha sentido que tudo desabou, que perdeu a direção, que ninguém entende a dor que carrega. Mas Chico Xavier dizia: os escolhidos não são poupados da tempestade, eles aprendem a dançar na chuva. E é isso que o universo está te ensinando agora. Se o vento soprou forte é porque o céu está te moldando. Se as portas se fecharam, é porque algo maior está por vir. E se você ainda tem fé, mesmo cansado, mesmo em silêncio, então saiba, a proteção ainda está com você. Ela nunca te deixou. Última parte. Chico Xavier sempre dizia que o destino de uma alma não é definido pelos erros que comete, mas pela luz que insiste em reacender dentro dela. O universo não espera perfeição, espera persistência. E os signos protegidos, mesmo quando caem, levantam com mais sabedoria. Eles sabem que não há queda sem aprendizado, nem escuridão sem propósito. O escorpiano entende que toda ferida é um portal de renascimento. O pisciano percebe que a dor é apenas o preço de sentir profundamente. O leonino descobre que a verdadeira força não está em dominar, mas em iluminar. O virginiano compreende que servir é o maior ato de amor. E o sagitariano aprende que fé e liberdade caminham juntas. Cada um deles carrega um fragmento da luz divina, e juntos formam uma corrente invisível que sustenta o equilíbrio do mundo. Mas Chico também lembrava que a proteção espiritual é uma via de mão dupla. Os anjos guardiões só podem agir quando a alma está aberta ao bem. Nenhum espírito de luz invade o livre-arbítrio de alguém que se fecha na raiva, no ego ou na descrença. Por isso, ele recomendava 3 hábitos diários para quem deseja fortalecer sua conexão: o silêncio, a gratidão e a caridade. No silêncio, ouvimos a voz de Deus. Na gratidão, reconhecemos os milagres que já temos. E na caridade, nos tornamos instrumentos da luz. Cada gesto de bondade, por menor que pareça, cria uma onda energética que retorna multiplicada. E quanto mais uma alma se doa, mais protegida ela se torna. Porque o amor é o maior escudo espiritual existente. Houve uma noite em que Chico contou a Emanuel, seu guia espiritual, que às vezes se sentia cansado, questionando se realmente estava cumprindo sua missão. Emanuel respondeu com serenidade: Chico, quando a luz se sente cansada é sinal de que iluminou muito. Mas lembre-se, mesmo uma chama pequena é suficiente para afastar toda a escuridão. Essas palavras se tornaram um de seus maiores ensinamentos. Nenhum de nós precisa ser uma fogueira constante. Há dias em que basta uma centelha, um pensamento bom, uma prece sincera, um sorriso oferecido a alguém triste. Pequenas luzes somadas formam o amanhecer do mundo. E é por isso que as forças do mal nunca vencem, porque sempre haverá corações dispostos a acender novamente a chama da esperança. Muitas pessoas perguntavam a Chico se realmente existia o mal, se havia entidades trabalhando contra o bem. Ele respondia com sabedoria: o mal existe sim, mas é como a sombra. Ela só aparece quando a luz encontra um obstáculo. Isso quer dizer que o mal não tem força própria. Ele se alimenta da ausência de amor, da falta de fé, da distância de Deus. E por isso, os signos revelados são os que naturalmente quebram essas barreiras. Escorpião enfrenta as trevas sem medo. Peixes dissolve o ódio com compaixão. Leão devolve coragem aos desesperançosos.
Virgem limpa as impurezas da alma, e Sagitário lembra a todos que há sempre um novo horizonte à frente. Quando essas energias se manifestam, o mal simplesmente não encontra onde se esconder. Chico Xavier dizia que a Terra é uma grande escola de almas, e cada um de nós está em um grau diferente de aprendizado. Alguns estão aqui para ensinar, outros para aprender e muitos para curar, inclusive a si mesmos. O que importa não é o quanto você sabe, mas o quanto está disposto a evoluir. As dores que parecem injustas são, na verdade, convites à transformação. Quando o sofrimento chega, ele não vem para te destruir, mas para te lapidar. E se você observar bem, perceberá que as maiores bênçãos da sua vida nasceram depois das maiores perdas. O que parecia o fim era, na verdade, o início de algo novo. E é assim que Deus trabalha, silenciosamente, com precisão, usando o caos para reconstruir o que o amor ainda pode salvar. Há uma frase de Chico que ecoa como um hino entre os que o seguem até hoje. Nenhuma oração se perde, mesmo aquelas que são feitas em meio às lágrimas, mesmo as que parecem não ter resposta. O plano espiritual recolhe cada uma delas e as transforma em força. Às vezes a resposta vem em forma de paz, outras vezes em forma de paciência, mas ela sempre vem. Então, se neste momento sua vida parece sem direção, feche os olhos e entregue. Diga apenas: Senhor, faça de mim um instrumento da tua luz. Essa simples frase é o chamado que os anjos precisam para agir. E quando você sentir aquele arrepio leve, aquela calma inexplicável, é o universo te abraçando e dizendo: eu estou aqui. Os 5 signos protegidos que Chico Xavier revelou são como portais que lembram a humanidade do poder da fé. Escorpião representa o renascimento. Peixe simboliza o amor. Leão é a coragem. Virgem é a pureza. E Sagitário é a esperança. Cada um reflete uma virtude essencial para atravessar os tempos difíceis que o mundo ainda viverá. Chico dizia que estamos entrando em uma era de provas coletivas, onde apenas os corações em sintonia com o bem permanecerão firmes. Os protegidos não estarão imunes às dificuldades, mas terão clareza para não se perder. Serão as vozes que inspiram, os gestos que curam e as almas que acendem a luz nos lugares onde ninguém mais consegue enxergar. E é aqui que você precisa refletir. Quantas vezes a vida te derrubou e mesmo assim você levantou? Quantas vezes tudo parecia acabar e algo inexplicável te deu força para continuar? Isso não é sorte, isso é propósito. Você pode ser uma dessas almas protegidas, uma dessas centelhas que vieram à Terra com uma missão maior do que imagina. Talvez tenha escolhido nascer sob um dos signos revelados, ou talvez mesmo não sendo, carrega dentro de si a vibração da luz. Porque no fim, todos nós podemos despertar a proteção divina. Basta viver com amor, fé e verdade. Chico dizia que quando o ser humano desperta espiritualmente, o universo inteiro conspira a seu favor. Os sinais se tornam mais claros, as sincronicidades aumentam, as pessoas certas aparecem. Tudo começa a se alinhar. É como se o destino respirasse aliviado, dizendo: finalmente ele entendeu. E nesse momento, a proteção espiritual se intensifica, não porque Deus escolheu amar mais, mas porque finalmente aprendemos a ouvir o que ele sempre disse. A fé é a linguagem do universo. Quem fala com fé é ouvido, quem age com fé é guiado, e quem ama com fé é invencível. Então, neste instante, respire fundo e sinta a presença do bem ao seu redor. Você não está só. Há forças invisíveis que te acompanham, anjos que velam teu sono, espíritos de luz que trabalham silenciosamente para abrir teus caminhos. A vida pode parecer dura, mas nunca é cruel. Tudo tem um sentido, mesmo quando o sentido ainda não se mostra. Se você está ouvindo estas palavras agora, não é por acaso. O universo te trouxe aqui para lembrar do que você sempre foi. Uma alma protegida, amada e capaz de transformar o mundo ao seu redor com a própria luz. E antes que este vídeo termine, deixe uma mensagem do seu coração nos comentários. Escreva o que você sentiu, o que tocou a sua alma, ou simplesmente diga: eu sou luz. Essas palavras criam uma corrente energética poderosa, unindo milhares de corações em vibração positiva. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, porque talvez seja através de você que o universo queira alcançá-lo. Lembre-se, ninguém passa pela sua vida por acaso.
Que a luz de Chico Xavier e a proteção divina estejam sempre contigo e que a cada amanhecer você se lembre de que não há escuridão que resista a uma alma que escolheu brilhar.